Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Unesp vai oferecer bolsa para alunas que se tornarem mães na pós ou na graduação. A ação faz parte de plano para a permanência das mulheres na ciência. E agora o Estadão, Ômicron. São Paulo confirma terceiro caso da variante. O passageiro veio da Etiópia. O homem vacinado, de 29 anos, desembarcou em Guarulhos no sábado passado. A confirmação da cepa foi feita pelo Instituto Adolf Lutz. Valor econômico, passagem de ônibus em São Paulo pode aumentar para R$ 5. O prefeito Ricardo Nunes negocia ajuda federal para conseguir manter a tarifa em 2022. E por fim o Globo, União Europeia anuncia plano de investimentos de até 300 bilhões de euros em países em desenvolvimento para conter a influência da China. O programa Global Gateway visa mobilizar gastos públicos e privados para rivalizar com a iniciativa do Cinturão e da Rota. O esperado julgamento pelo incêndio na Boate Kiss começou hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já faz quase 9 anos que aquela noite trágica matou 242 pessoas, a maioria jovens, e pela qual sobreviventes e parentes ainda exigem justiça. O episódio matou 242 pessoas, a maioria jovens. No processo, 2 empresários e 2 integrantes da banda que tocava no dia no estabelecimento serão julgados por homicídio simples, com dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de matar. Na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, durante uma festa universitária na boate da cidade de Santa Maria, um integrante do grupo Gurizada Fandangueira acendeu um artefato pirotécnico. O artefato incendiou o revestimento do teto do estabelecimento e transformou o local em uma armadilha mortal para os jovens que estavam na boate. Além das queimaduras, muitos morreram asfixiados pela fumaça tóxica liberada pelo material inflamável do teto. A casa não tinha extintores funcionando e possuía apenas 2 portas de entrada para evacuar uma multidão, além de sinalização precária. O julgamento, considerado histórico, ocorrerá em tempo estimado de cerca de 2 semanas. Após o incêndio, os réus passaram algum tempo em prisão preventiva, mas foram soltos meses depois. A presidente da Comissão Europeia afirmou hoje que chegou o momento de debater a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 e recordou que 1/3 dos europeus ainda não foi imunizado. O debate sobre a vacinação compulsória é polêmico nos países democráticos, mas nesta quarta-feira a Comissão Europeia afirmou que chegou o momento de discutir a obrigatoriedade da imunização contra a Covid-19. É compreensível e apropriado conduzir esse assunto agora. Como podemos encorajar e potencialmente pensar sobre a vacinação obrigatória na União Europeia? Isso precisa de discussão, precisa de uma abordagem comum, mas é uma discussão que acho que deve ocorrer. Von der Leyen lembrou que as iniciativas programadas em vários países da União Europeia sobre multas às pessoas que resistem à vacinação correspondem exclusivamente a decisões autônomas dos governos. A líder do Poder Executivo da União Europeia afirmou que quase 150 milhões de europeus não receberam a imunização contra a pandemia de coronavírus. O continente europeu tem presenciado nas últimas semanas o coronavírus voltar a ganhar força em países como Alemanha, Áustria e França. Para muitos cientistas, a situação se deve em parte pela negação de muitos em se imunizar. As capacidades de energias elétricas renováveis no mundo aumentaram e atingiram níveis sem precedentes, mas a um ritmo insuficiente para que o planeta alcance a neutralidade de carbono. Mesmo assim, o recorde que engloba a energia eólica, marítima e terrestre, até a solar, tem um ritmo insuficiente para que o planeta alcance a neutralidade de carbono. Este ano, a marca de 2020 vai ser superada com 290 gigawatts de novas capacidades instaladas, apesar do aumento dos preços de alguns componentes e dos transportes. De acordo com o relatório da agência, que revisou e elevou suas projeções, 4.800 gigawatts de instalações estarão disponíveis até 2026. Isso significa 60% a mais do que na comparação com 2020 e o equivalente da capacidade de energia elétrica atual de origem nuclear e de energias fósseis juntas.
A energia fotovoltaica representará mais de 50% deste aumento e a eólica marítima triplicará suas capacidades. O crescimento envolve todas as regiões do planeta, com a China à frente. 1.200 gigawatts de capacidades eólicas e solares estão previstas para 2026, ou seja, 4 anos antes da meta oficial. Mas, se os preços dos componentes materiais permanecerem tão elevados até o final de 2022, o custo dos investimentos será tão alto que as capacidades elétricas renováveis ficarão limitadas. Arqueólogos peruanos descobriram uma múmia da era pré-inca que pode ter até 1.200 anos de idade. O corpo estava em uma câmara mortuária de cerca de 3 metros de comprimento nos arredores da capital do país sul-americano. Arqueólogos do Peru que trabalhavam no sítio de Cajamarquilla, nos arredores de Lima, descobriram uma múmia que dizem ter entre 800 e 1.200 anos. O achado surpreendeu também pelo corpo estar amarrado com corda. Os especialistas acreditam que os restos mortais pertenciam a um homem de 18 a 22 anos, que no momento da morte cobriu o rosto com as mãos. As características dos materiais associados ao sepultamento indicam que se tratava de uma pessoa dedicada à agricultura, já que foram encontrados restos de milho e outros produtos botânicos, assim como alguns cereais. Assim como também a ofrenda de alguns cuyos. A múmia estava em uma câmara mortuária de cerca de 3 metros de comprimento e a uma profundidade de 1,5 metros. Achamos que a múmia é uma pessoa das terras altas que veio a este lugar para fins comerciais. A região aqui era um importante centro onde grandes transações comerciais eram realizadas. A Cajamarquilla pode ter sido habitada por até 20.000 pessoas no passado. De acordo com pesquisadores da Universidade de São Marcos, de um dos lados do corpo havia ainda o que parece ser um cachorro. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau.